Oi! Meu nome é Eduarda, este é meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo. Caramba, já faz muito tempo. Nosso último vídeo que eu gravei foi do estudo bíblico. Meu Deus. Eu fiz uma pausa aqui no meu estudo para poder ter uma rápida conversa com vocês. No ano passado, eu dediquei a minha vida, a minha rotina aos estudos pro Enem. Pra poder, né, aquela história, conseguir uma nota boa, passar na faculdade. E aí, infelizmente eu não consegui de primeira. Aí tá bom, entrei na lista de espera e como a lista de espera do SISU ia rodar o ano todo, o meu resultado, né, que já não tinha mais vaga para o primeiro semestre, seria para o segundo, o meu resultado saiu semana passada e aí veio o choque de realidade. Porque eu tava muito crente, muito crente de que aquela vaga seria minha. Mas não foi da vontade de Deus. E agora eu tô tendo que voltar a estudar pra refazer aquela bendita prova, pra não chamar de outra coisa. E sobre esperar. Eu fiquei desde a prova do Enem, que foi em novembro, né? Até agora, no caso, totalizam 9 meses, né? Ou 10. Novembro, dezembro, outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 9. Fiquei 9 meses esperando. Só que durante esse tempo de espera, eu não agi da forma certa. Por quê? Não agi da forma certa como uma pessoa que deseja evoluir e como uma cristã que espera em Deus, né? Que estava esperando em Deus e ainda continua esperando em Deus, né? Da resposta, da realização. E eu não agi da forma que eu deveria agir, eu não agi da forma condizente com aquilo que eu queria. Eu não agi da forma condizente com os meus sonhos, com a minha fé, com a minha crença. Porque o que acontece? Durante esses 9 meses eu fiquei muito aflita. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei aflita. Talvez quem estivesse ao meu redor não percebesse, mas dentro do meu coração eu tava tão aflita. Porque o que eu queria, gente, o que eu queria não era só uma resposta de sim. É claro que eu queria o meu sim. Mas o que eu mais queria era só uma resposta. E demorou tanto. Por causa dessa lista de espera e tal, que foi uma única inscrição no SISU. E aí a lista de espera rodaria, né? O ano todo e tal. Então eu fiquei assim, muito aflita, meu Deus, que dia que vai sair minha resposta? Que enrola. Porque eu queria uma direção, porque se eu recebesse sim, pronto, beleza, meu sonho se realizou, vou entrar pra minha faculdade, vou exercer a profissão dos meus sonhos, vou fazer aquilo que eu todo sonhei, beleza, vou caminhar em direção a isso. Mas se eu não fosse aprovada, se eu recebesse logo o meu não, eu já montaria logo o meu plano, minha estratégia, vou voltar a estudar, o que eu tenho que estudar, o que eu errei, o que eu falhei. Beleza, eu já montaria minha estratégia, seguiria meu caminho, só que eu fiquei naquela dúvida, sem saber o que fazer. E aí eu tentava estudar, logo perdi a força e, tipo assim, não tinha constância nenhuma. Gente, eu criei esse canal aqui no YouTube, só que eu não tive constância nem pra postar nesse canal, gente. Desinstalei Instagram, fiz aquela patifaria toda pra não ter constância nenhuma. Mas, ó, eu tô falando assim, mas Deus sabe, e eu também sei, tenho plena certeza de que eu estaria muito pior se eu tivesse com o Instagram na mão. Muito pior. Minha cabeça estaria assim, ó. E só que assim, durante esse tempo não era pra eu ficar parada. Foi porque eu fiquei muito aflita, eu fiquei muito abatida. Durante esse tempo era pra eu ter construído coisas, era pra eu ter usado esse tempo livre que eu tava sem estudar pro Enem, sem fazer nada, pra poder evoluir. Gente, eu criei esse canal, né, com o intuito de espalhar a palavra de Deus, com o intuito de fazer algo mais abrangente, assim, ter mais espaço, ficar mais à vontade, e também de ter a chance de conseguir uma renda extra, entendeu? Eu fiquei assim, nossa, seria muito bom se eu conseguisse monetizar um canal no YouTube, aquela coisa toda, só que eu não consegui me dedicar pra isso. E
Ah, eu perdi o fio que eu tava. Então, assim, um tempo que eu poderia ter usado pra crescer, pra evoluir, sabe? Que eu poderia ter investido, assim, ó, muito, 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 muito nesse canal, sabe? Gravado muito conteúdo, muito, muito, muito conteúdo, editado muito conteúdo. Sabe, eu poderia ter começado a estudar um novo idioma, poderia ter começado a... Gente, aqui, nesse tripé. Não, gente, eu vou mostrar. É uma vergonha pra mim, mas eu vou falar, eu vou mostrar a realidade. Meu tripé. Olha o tamanho do dicionário. Dicionário Vini, ganhei do meu querido e amado pastor. Gente, se eu li 5 páginas foi muito. Então, assim, oi, hello, eu ganhei esse dicionário ano passado e eu só li isso. Sabe, gente, o tanto de folha que tem esse trem, eu acho que eu não li nem 10 páginas. Então, assim, eu fico muito envergonhada, eu fico muito triste. E durante esse tempo que eu tava assim, eu ficava abatida por não ter minha resposta e por não conseguir produzir nada, porque eu tava muito aflita, muito, muito, muito aflita. Só que, quando eu tava pensando ontem à noite pra fazer esse vídeo, eu lembrei do quê? Cara, eu poderia ter pedido ajuda em oração. Eu poderia ter pedido ajuda em oração, só que não me veio na cabeça, não me veio na cabeça, não me veio na cabeça. Pedido ajuda em oração pra minha mãe, pro meu pastor, pros meus amigos da igreja. Tipo assim, gente, esses tempos tá acontecendo isso. Eu ando abatida, eu não consigo produzir nada. Então eu queria que vocês orassem por mim, porque eu tô muito oprimida. Eu tô sendo muito oprimida por esses sentimentos ruins e tal. Por quê? Se eu tava conseguindo fazer aquilo que eu deveria fazer, a solução seria o quê? Eu começava, eu tentava, gente, eu tentava, só que eu não conseguia terminar, não conseguia concluir. Ninguém ia fazer por mim. Então, o que poderia ser feito poderia ser o quê? Até eu mesma fazer uma campanha de oração. Gente, eu já fiz tanta campanha de oração, por que eu não pensei em fazer uma campanha de oração? Uma campanha de oração pela minha vida, pedir, né, como eu já falei, pros irmãos orarem por mim, minha mãe, etc. Só que eu não lembrei disso. Então, assim, aonde eu quero chegar nisso tudo? Se você tá que nem eu, né, passando por um momento, assim, de um certo silêncio de Deus, se você tá esperando alguma resposta do Senhor, se você tá esperando alguma confirmação, se você tá, assim, meio sem saber pra onde vai, sem o que fazer, ora, pede ajuda, né, em oração para as pessoas que têm intimidade com Deus. Cria você a sua intimidade com Deus se você não tem, se você já tem, melhor ainda. Mas lute em oração se você não tá tendo força física para isso, para poder fazer o que é necessário. Ora, busca ajuda em oração, busca ajuda da forma que você estiver precisando. No meu caso, seria só em oração mesmo, para poder conseguir ter força de viver, de produzir, de evoluir. Eu não estava tendo força para isso. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer essas coisas assim. Eu não gosto de ficar parada. Eu detesto ficar parada. Eu sempre gosto de arrumar alguma coisa para poder fazer. Aprender alguma coisa para mexer assim e tal, porque faz muito mal pra minha cabeça quando eu fico parada, quando eu não busco alguma coisa. E isso não é só pra mim, tô falando assim pra mim, mas qualquer ser humano, se ficar parado, se não arrumar alguma coisa pra poder ocupar a mente, vai encher de caramiola. Quando a gente olha pra Bíblia, né, a gente tem vários exemplos de pessoas que nos inspiram, né, que passaram por um momento de espera, mas que passaram por esse momento de espera não de pernas pro ar, não descansando, sabe? Não que eu estivesse querendo descansar, não que eu estivesse de pernas pro ar, não que eu estivesse com preguiça, não é porque eu tava abalada mesmo, gente, eu tava muito abalada. Mas essas pessoas da Bíblia, essas pessoas inspiradoras, esses personagens tops, eles sempre estavam fazendo alguma coisa, eles sempre estavam de mãos ocupadas. Então é assim que a gente tem que estar. Seja esperando, seja vivendo o nosso propósito. Em qualquer momento a gente não pode ficar esperando cair do céu. A gente tem que esperar o agir de Deus, sim, claro, mas a gente espera o agir de Deus, a gente espera a resposta, a gente espera provisão, a gente espera a ajuda do Senhor enquanto a gente tá fazendo alguma coisa, sabe?
Meu pai sempre fala que tem um versículo que diz: faz por ti que eu te ajudarei. Só que eu não lembro. Mas o certo é esse. A gente tem que fazer, a gente tem que esperar da parte de Deus enquanto a gente faz a nossa parte. Porque Deus não pode fazer a nossa parte. Deus não pode amadurecer por a gente. Deus não pode adquirir conhecimento por nós. Deus não pode. Deus não vai enfiar. Não é que Deus não pode, né? Deus pode tudo e tal. Mas não é correto. Não é assim que Deus trabalha. Deus não vai abrir a nossa cabeça e colocar o conhecimento lá dentro. Deus vai abrir a nossa cabeça e colocar a virtude lá dentro. Deus vai fazer a gente passar por processos que fazem a gente aprender. Igual seres humanos tem que fazer. Igual seres humanos, né, normais, passam por processos. Né? A gente tem que passar por processos. A gente não é semideus, a gente não é Deus. A gente não é um ser superior, a gente é falho, a gente é pequeno, a gente tem que passar por processo, a gente tem que levar pancada, a gente tem que, né, dar aquele chacoalho assim pra poder aprender, pra poder falar assim, nossa, não é dessa forma, né, pra poder entender na prática que não é assim que funciona, mas é assim. Então, Davi mesmo, temos exemplos de Davi, Ruth, Neemias, quando Samuel foi chamar Davi, não, né? Foi escolher o rei, que ele não sabia que era Davi. Ah, Jessé, chama teus filhos, chamou de um em um. Não é nem desse que tá aqui. Você tem mais um? Tem, cadê ele? Tá lá, apacentando as ovelhas, tava ocupado, não tava esperando. Não tava parado, não tava desocupado. Tava trabalhando, tava fazendo a parte dele. Ruth, quando ela ficou, né, sozinha e desolada lá, mas a sogra dela, quando elas ficaram naquela situação ruim, Ruth não ficou de pernas pro ar. Ruth não ficou tipo assim, ah, Deus, não ficou esperando cair do céu. Ruth não se fez de vítima. Ruth foi lá trabalhar, entendeu? Noemi foi lá e falou assim, ó, você vai lá nos campos. Era nos campos. Noemi mandou ele lá no campo de Boaz, mandou ela ir trabalhar e ela fez o quê? Reclamou? Se abateu, ficou afligidinha, ficou... Não, ela foi trabalhar, ela foi fazer o que precisava fazer para ela sobreviver. Foi fazer o que era necessário para ela poder ter mantimento, para ela poder se manter ela e a sogra. E esse ainda foi um dos fatos que fez Boaz ficar tipo assim, nossa, isso daí é diferente, né? É a própria mulher virtuosa, né? É a mulher virtuosa de Provérbios 31 encarnada, né? Que trabalha com as suas mãos, põe a sua mão na roca, não tem preguiça, levanta, dá de comer, trabalha, mantém as mãos ocupadas, né? Tem os pés diligentes, não fica parado. O outro exemplo também, que esse eu pesquisei, é o de Neemias. Neemias trabalhou como copeiro do rei Artaxerxes enquanto orava e esperava pela oportunidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a oportunidade surgiu, ele liderou o esforço de reconstrução com grande dedicação. Então, assim, ele orava e esperava, mas ele não esperava parado. Ele esperou trabalhando, né? Ele esperou pela oportunidade trabalhando. Ele procurou também a oportunidade. Ele estava ali, ó, pum. Apareceu a oportunidade, vou agarrar. Se ele não estivesse lá trabalhando, se ele não estivesse lá diligente, será que ele encontraria essa oportunidade? Será que ficaria ali, né? Será que ele estaria atento? Talvez não. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa ser diligente, a gente precisa estar ativo, a gente não pode ficar amuado, né? Acontece, igual aconteceu comigo. Só que a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que procurar uma forma de resolver o problema, de sanar o problema, né? A gente passa por esses desertos, a gente passa por coisas ruins pra gente amadurecer na vida, né? Pra gente lembrar que a gente tem irmãos, que a gente tem pessoas ao nosso redor, que a gente tem família, que a gente tem pessoas que a gente confia, que a gente pode pedir oração, que a gente pode pedir ajuda em oração, né? Porque, não, de fato, gente, eu fui lembrar disso ontem, que essa poderia ter sido a minha solução, pedir ajuda em oração. Só que eu não lembrei, eu não pensei nisso. Então, assim, na maioria das vezes sempre vai ter uma solução para algum problema. E eu saí desse deserto, eu saí desse problema, tá bom, tô aqui agora estudando, tô me sentindo até melhor. Nem tô me sentindo tão chateada por não ter passado de novo, mas eu tô me sentindo até melhor porque eu finalmente recebi minha resposta, porque o que tava me matando era a dúvida. E agora eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu preciso fazer e vou fazer, né? Esperando a ajuda de Deus enquanto eu faço a minha parte. Só porque, assim,
a gente fica mais feliz, a gente fica mais satisfeito, porque enquanto a gente sabe que tá fazendo a nossa parte, porque a gente sabe que assim fica mais conveniente do Senhor nos ajudar do que quando a gente tá parado, estagnado, sem fazer nada, né? Sem mostrar a nossa ocupação para Deus. Então eu me sinto muito melhor agora do que eu tava me sentindo nesses últimos 9 meses, de verdade mesmo. Esses meses foram muito difíceis para mim, muito difíceis mesmo. Eu tava me sentindo muito mal, muito mal. Uma coisa assim, inexplicável, inexplicável, tão mal que eu tava me sentindo. Foi um deserto, assim, meu Deus, por isso que eu tava numa escuridão, assim, sozinha, abandonada, largada, que Deus tinha virado as costas pra mim, meu Deus, eu tava me sentindo terrível, terrivelmente, muito ruim. Eu sabia que Deus estava comigo, então, mas é aquela coisa da alma, né? Então, a gente tem a nossa consciência no espírito de que Deus tá com a gente, Deus é nosso amigo, Deus não vira as costas, Deus tá ajudando, mas tem aquela coisa, né? Aquela angústia da alma que é inevitável. Então, peça ajuda, não sofra sozinho. E enquanto você tiver que esperar por alguma coisa, nunca espere sem fazer nada. Sempre espere trabalhando, fazendo alguma coisa com as mãos e os pés diligentes, ocupados e mostrando o seu serviço a Deus, mostrando que você tá ali, ó, esperto, que você tá igual Neemias, ó, você tá procurando pela oportunidade, você tá com seus olhos ali, ó, bem ligeirinhos, você tá bem atento à oportunidade que aparecer para você agarrar. Você não tá ali, tipo, a Deus dará. Não, você tá diligente, você tá fazendo a sua parte, né? Você tá fazendo o que você pode para Deus fazer aquilo que só Ele pode. Enquanto que o que você pode, você vai lá e faz, porque você tem mão, você tem saúde, você tem vida, para poder fazer a sua parte, para poder fazer aquilo que tá ao seu alcance. E aí você pega a sua confiança, põe em Deus para que Ele faça aquilo que você não tem alcance, para que Ele olhe as coisas que você não consegue olhar, para que Ele, né, planeje as coisas que você nem consegue nem imaginar. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Era só uma conversa bem rapidinha mesmo, acho que ainda ficou mais longo do que eu esperava. E é isso.